Olá! Hoje vamos falar sobre o papel da família na educação dos filhos. Vocês sabem, eu tenho sempre tive uma visão do ser humano como um ser biopsicossocial, ou seja, nós dependemos de uma biologia, quer dizer, de uma genética e de outros fatores inatos, que não só genéticos, mas aquilo que acontece na própria condição uterina. Alguns problemas durante a vida intrauterina também interferem naquilo que vai ser o modo de ser e o psiquismo da gente. Às vezes não tanto por interferências como as pessoas pensam, de coisas tolas, mas às vezes variações de circulação sanguínea, alguns problemas físicos que podem determinar problemas até muito sérios do ponto de vista psiquiátrico no futuro. Nós dependemos de algumas intercorrências que acontecem ao longo dos anos da formação, doenças, algumas limitações físicas que podem decorrer de machucados, dificuldades de ordem prática, intercorrências com doenças crônicas prolongadas ou queimaduras, enfim, todos os problemas que podem acontecer para todo mundo. Nós dependemos, evidentemente, das circunstâncias do ambiente familiar e nós vivemos numa certa cultura. Então, nós somos biopsicossociais, né? E o psico seria, na verdade, basicamente a influência da família, né? E a influência da cultura começa cada vez mais cedo, por intermédio dos meios de comunicação, por intermédio da internet, dos joguinhos que as crianças participam, por intermédio da televisão, onde eles gastam neste conjunto mais de 5 horas por dia. E, portanto, eles sofrem uma importantíssima influência e, querendo ou não, todos esses veículos passam modelos, padrões de vida, filosofias de vida. As pessoas têm reconhecido e percebido que é o papel da família só tem decrescido, que seria um aspecto psicológico, os anos de formação, a influência dos pais, a circunstância e os valores, inclusive, morais que se procura transmitir. A biologia tem seu peso e é um peso muito forte, porém não tão forte quanto se imagina. Então, existem tendências genéticas, a não ser, e essas tendências genéticas só são muito fortes quando implicam coisas muito radicais, dons muito especiais ou peculiaridades muito radicais. Então, por exemplo, a beleza ou a feiura extrema, em ambos os casos, interfere certamente muito naquilo que a pessoa vai ser depois. Certa capacidade, ou maior ou menor, para lidar com medo. Quando é muita falta de medo, também interfere muito na formação da personalidade, interfere negativamente. Pessoas com dons muito específicos, ou para música ou para desenho, também têm quase que o seu destino determinado por esses dons e facilidades inatas. De resto, a biologia indica algumas tendências que poderão ou não ser estimuladas pela cultura e pela vida e convívio familiar. A família tem um peso e uma influência, todo mundo reconhece, cada vez menor, justamente porque a pressão da cultura, com as suas variáveis muito fortes, e todas elas bem conhecidas: consumismo, competição desvairada, busca de sucesso e fama a qualquer preço, todas essas coisas que nem sempre são tão bem-vindas e nem sempre geradoras de grande felicidade. Esta vamos dizer, esse é o caldo em que as famílias recebem seus nenês, suas crianças, e é neste contexto em que elas têm que tentar fazer uma parte da sua influência. E não é fácil, porque vem com a biologia, tem as intercorrências, tem o jeito de ser de cada criança, porque a partir dos 2, 3 anos de idade, também já cada uma raciocina por conta própria, tem lá suas reflexões, seus pontos de vista, o que também interfere muito no resultado. Então, aonde a família entra? E por que a família hoje pesa tão pouco? A família, em geral, pesa pouco quando os pais, quer dizer, o pai e a mãe, são muito diferentes em termos de valores. Quanto maiores as diferenças de valores entre o pai e a mãe, quando o pai, por exemplo, é mais rígido e mais exigente, a mãe mais tolerante e mais dócil, quando o pai quer ser rigoroso e severo na punição, a mãe fica com pena da criança e faz as vontades dela. Quando o pai quer que a criança fique chorando até dormir e a mãe acha que é mais importante que ela vai ficando com pena e mais importante então ir lá acolher a criança, etc. Essas discrepâncias pequenas no começo e que depois se tornam maiores porque o pai é exigente com rendimento escolar, a mãe mais tolerante, ou vice-versa. Às vezes é tudo o contrário. Não estou falando que é o pai sempre o mais
mais rigoroso. Evidentemente, a criança, percebendo que existe duplo comando, do ponto de vista dela, e desde muito cedo, duplo comando significa nenhum comando. Isso significa que ela pode, então, incluir e colocar os valores dela, os pontos de vista dela, e ela, então, passa a ser, vamos dizer assim, meio que a rainha da sua própria vida, e às vezes até interferindo sobre o modo de ser da casa. Com isto, não existe como a família influir. E quanto mais frágil for esse sistema e essa confusão de valores dentro da casa, às vezes por coisa pequena, mas depois também por coisas maiores, evidentemente nesses valores está incluído também muito do exemplo, modo de ser do pai, modo de ser da mãe, evidentemente essa criança vai crescer mais e mais sob a influência da cultura e vai ficar mais parecida com todo mundo e mais vivendo de acordo com o padrão cultural. Então, para que a família tenha peso e importância num dia como o de hoje, em que a pressão da cultura é tão forte, só existe um jeito: quando pai e mãe são extremamente afinados nos princípios e nos valores. As afinidades de postura entre o pai e a mãe, definindo um único modo de ser e de se comportar, e um único modo de exigir e de reivindicar a postura das crianças ou dos seus filhos, é a única forma pela qual essas crianças realmente aprendem a respeitar esses valores e acabam seguindo eles, obviamente sempre sob a influência também da cultura e das suas características inatas, mas existe esse conjunto mínimo de valores consolidados que vem, mais do que tudo, vamos dizer assim, da homogeneidade de padrão entre o pai e mãe. Se pai e mãe forem discrepantes nas suas posturas em relação à educação, vale o padrão da cultura, ou seja, seja o que Deus quiser. Se pai e mãe forem muito homogêneos e muito consistentes e muito firmes na defesa dos seus pontos de vista, e os dois juntos e sempre juntos, então eles interferem e bastante no resultado final da educação, mesmo nos tempos de hoje. Bem, essas seriam as nossas últimas considerações desse ano de 2012. Desejo a vocês felicidades para o próximo ano e espero que vocês continuem acompanhando e se inscrevendo aqui no nosso canal do YouTube. Até a próxima.